Fala, meus fofes! E aí, galerinha? Como é que vocês estão, gente? Vamos aí para a nossa próxima aula e o nosso assunto de hoje vai ser o uso do o ou o e também sobre estrangeirismo. Beleza, galera? Então vamos iniciar aí. Vamos começar então. Eu vou ter que dar uma colocar em algum lugar aqui e deixar bem aqui no cantinho. Acho que não vai atrapalhar não. Nós vamos iniciar então com a questão do uso do o ou u, tá certo? Porque a gente tem muitas situações onde a gente não sabe qual é a letra que vai ser usada, ou se o ou se u, pela questão da pronúncia. Eu já comentei com vocês que nós temos uma coisa chamada marcas da oralidade, né? E o que que vem a ser as marcas da oralidade? Marca da oralidade é aquilo que o nosso cérebro assimila de acordo com a forma que a gente fala. E aí, quando a gente vai escrever, a gente escreve é, da forma que a gente fala. Então, acaba que o que a gente fala vai prevalecer sobre a forma que nós vamos escrever. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente vai errar aí em muitas situações que vão envolver a ortografia e ou também uma escrita mais correta, tá? Então, e qual é a questão aí do O e do U? A questão é a seguinte, galera. Pelo fato de muitas palavras que terminam ou com O ou com U não serem a sílaba tônica, a gente acaba que troca a fonética por questão de evolução mesmo da própria palavra. Nós não escolhemos, nós como seres humanos, como falantes que nós somos, nós não escolhemos usar ou com O ou com U. Na verdade, por um processo que é de longa data, não é de hoje, é que as palavras elas vão se adequando à forma que as pessoas sentem mais confortável de falar, né? Ou até mesmo por questões de baixa escolaridade, também tem muita relação com isso. E como que a gente resolve isso? Só tem um jeito, galera. Não existe uma regra definida sobre isso. A gente tem aí algumas dicas de como evitar a troca dessas letras na hora de escrever. Falar não é o problema. A gente até pode falar trocando essa fonética do O com o U ou do U com o. O problema é na hora de escrever. Na hora que você está fazendo uma redação, aí é que vai ter o problema. E outra coisa, dependendo da forma que você troque o O por U, nós vamos ter aí até uma modificação do significado da palavra. E você está querendo dizer uma coisa, na verdade a palavra significa outra. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui tossir ou tossir. A gente fala tossir, né? A gente não fala tossir. É muito difícil você escutar alguém falar tossir, né? Mas a forma correta de se escrever e falar é com o, tossir. Como que eu faço para saber qual é a diferença, onde que eu vou usar o o ou o? Tem que lembrar a origem da palavra, né? Essa palavra ela é originária do substantivo tosse, tudo certo? O ato de tossir, né? Então, você não a palavra, o substantivo, não vai ser escrito com u. Você não fala tosse, você fala tosse. O substantivo do verbo tossir é tosse, não tosse. Então a gente sabe que se a palavra é escrita com o em tosse, é porque quando for para o verbo vai ser com o também. Então o certo é tossir. Tudo bem, gente? A outra situação vai envolver aí, por exemplo, a palavra tabuada ou tabuada. Qual é a forma correta? Não existe uma regra. O que existe é uma analogia que a gente vai fazer em relação à palavra, porque a palavra origem é tábua, tá? Tábua. Então, se a origem é tábua, a palavra correta é tabuada com u. Beleza, galera? Bússola já não tem nenhum tipo de sinal, né,
que vai facilitar na hora de perceber como que se escreve. E o certo é bússola, com O e não com U. Tá certo então, galera? E aí nós temos aí alguns casos de palavras que, se a gente troca o O com o U, nós vamos ter um problema. Então, por exemplo, bocal, escrito com O, significa parte do castiçal onde se fixa a vela. E também lá onde a gente põe a lâmpada, nós chamamos aquele onde se encaixa a lâmpada, né, de bocal também, tá certo? E bucal com U tem relação com a boca, nossa própria boca, tá certo? Então tem que tomar cuidado, porque se você trocar, vai mudar o significado aí, tá? Ou O com U. Comprimento. Comprimento tem relação com extensão de alguma coisa, né? Então, por exemplo, a régua tem 30 centímetros de comprimento, né? Com O, beleza? E cumprimento com U é a saudação, né? Você cumprimentar a pessoa. Você fala, oi, tudo bem? Como que você vai? Então, isso é um cumprimento com U, beleza? Soar, produzir som. Esse aqui, ele até facilita de lembrar que soar vem de som, que é escrito com O. Então, soar vai ser escrito com O também. Isso já é uma ajuda. Agora, suar é transpirar, produzir suor. Então, tem que tomar cuidado aí. Se você trocar, você vai estar trocando também o significado. Tá? Então, gente, não tem uma regra pré-estabelecida. A gente tem aí algumas analogias, algumas dicas que vão ajudar na hora de saber escrever. E uma coisa que é muito importante, galera. Uma coisa que vai facilitar muito na hora de escrever, sem a gente trocar a letra, é a gente ter o hábito de ler e escrever. Se a gente tiver o hábito de ler e escrever, fica mais fácil de não errar na hora de escrever, ou com O ou com U. Tranquilo, gente? Então, beleza. Então, a gente vai agora para estrangeirismo, tá? E o que que vem a ser... Opa, deixa eu colocar aqui embaixo por enquanto. E o que que vem a ser o estrangeirismo? O estrangeirismo é quando a gente pega uma palavra que não é de origem da nossa língua, no caso a língua portuguesa, para relacionar a alguma coisa. Não existe uma palavra, até pode existir uma palavra dentro da nossa língua que vai designar aquilo ali. Só que a palavra mais em voga, mais em moda, é a palavra estrangeira. É igual, por exemplo, se você falar do vamos falar aí, por exemplo, do play, a palavra play, né? A gente sabe que a gente usa o play para um monte de coisa. A gente não fala iniciar. A gente fala dar o play aí, igual no vídeo. Você vai dar o play no vídeo. É muito difícil alguém falar inicia o vídeo. Não, você fala dá o play, né? Inicia o vídeo. Então, por questão do destaque que a palavra tem no nível mundial, a gente vai usar mais a palavra estrangeira do que a palavra própria nossa nativa, né? A própria palavra portuguesa. E isso vem está crescendo de uma forma mais intensa, principalmente a partir do ano onde a internet se estabeleceu para a maioria das pessoas. Porque fez com que a gente se aproximasse muito de outros países, principalmente dos países falantes da língua inglesa. Tá? A gente teve um momento histórico aqui no nosso país, por exemplo, que a língua mais em destaque, que estava mais em moda, era a língua francesa. A gente tem muitas palavras aí na nossa língua que veio do francês. E a gente usou porque era moda, é a mesma moda que hoje tem, por exemplo, do inglês, das pessoas falarem inglês. Existia um determinado momento que a palavra em moda, em voga, em destaque era o francês. A língua, no caso, era a língua francesa. Tudo certo, galera? Então a gente tem aqui, ó, chamamos empréstimo ou estrangeirismo o uso de palavras estrangeiras. Opa!
voltando, o uso de palavras estrangeiras ainda não adaptadas a um idioma. Por que alguém recorreria a tal uso? Aí nós temos alguns exemplos. Para designar algo novo, sem histórico na língua. Então, por exemplo, a gente tem airbag, tá? Como que a gente usaria, ao invés de airbag, qual palavra que seria mais próxima? Saco de ar? Muito esquisito, né, falar saco de ar, porque a gente sabe que a tradução de airbag é saco de ar, né? Então, fica muito estranho. E aí é mais confortável, beleza? Mais confortável falar airbag, tá? E-mail, por exemplo. E-mail, existia um determinado momento lá no início da internet, né? Internet que era lenta, discada e que demorava um século para você conseguir fazer alguma coisa. Existia um momento que a gente até chegou. Eu ouvi muitas pessoas falando como é que fala? Ah, caixa eletrônica ou endereço eletrônico, correio eletrônico, né? Eu lembro quando eu fiz um curso de informática, que as pessoas falavam ainda naquele período, né, que era muito tempo atrás aí, correio eletrônico, né? Mas isso foi se perdendo porque o mundo inteiro fala e-mail, né? E e-mail quer dizer isso, né? Correio eletrônico. Só que pelo fato da palavra e-mail ela está bastante difundida no mundo inteiro, a gente também trouxe aí como estrangeirismo, como um empréstimo para a nossa língua. Tá? Online também, slide. Então, são palavras que a gente não consegue substituir por outras. E se substitui, fica muito estranho. Às vezes a pessoa nem vai entender você. Né? Já pensou, você está lá jogando, você está online lá jogando. Aí você fala para a pessoa, eu estou na linha. Que linha? Qual linha? Né? Não é esquisito? Agora você fala, eu estou online, a pessoa entende na hora. Então, a gente tem que entender o seguinte, a língua ela tem que ser um facilitador para a gente. Não adianta a gente falar e não ser entendido. Porque a língua, o objetivo final da língua é a comunicação plena. E, então, não tem problema a gente usar palavras estrangeiras para querer falar sobre alguma coisa. Não pode exagerar. Tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, para se comunicar de forma mais rápida, shop center, paparazzi, né? Que para quem não sabe, paparazzi, que é uma palavra italiana, são aqueles fotógrafos que eles gostam de tirar fotos de pessoas famosas, né? Principalmente pessoas famosas que não gostam de tirar fotos, tá? Hostel é como se fosse um hotel que é bem mais barato, bem mais em conta do que um hotel comum, tá? E jeans, né? Jeans é aquele tipo de calça que a gente usa, né? Que é muito comum também. A gente chama de calça jeans, né? Que é o modelo da calça, né? Beleza? Aí tem aqui, ó, para diferenciar sua abordagem e dar ênfase a um produto ou serviço. Então, qual seria uma palavra? Loja de animais? Estranho, né? Loja de animais. E pet shop, fica legal. Fast food, né? Fast food é o quê? Comida rápida. É muito estranho alguém chegar e falar, eu vou ali no comida rápida. Não, eu vou no fast food, eu vou ali, né, comer alguma coisa, tá? Delivery, delivery é até um pouco exagerado, mas principalmente nesse período que nós estamos vivendo aí de pandemia, essa palavra delivery é uma palavra que está muito em destaque, né? E sale, né? Sale é oferta, né? E você vê muito isso lá no shopping center, né? Então, por não encontrar na própria língua uma expressão exata do que se deseja comunicar. Então, personal trainer. Então, personal trainer seria o quê? Um treinador pessoal? É estranho, é bem estranho, né? Design. Então design é praticamente desenho, né? A gente pode dizer assim. E core, né? Que é legal. Spam, que é lá onde as coisas que é muita propaganda, chama de spam também.
E é engraçado essa teoria dessa palavra spam também, que ela tem que spam é como se fosse enlatado, né? Significa praticamente isso, enlatado ou tem a ver também com porque o enlatado ele pode ser de qualquer coisa, né? Principalmente de embutidos, né? Como mortadela, como linguiças, presunto, essas coisas. Então tudo isso a gente chama de spam, tá? Em inglês. Só que a spam, ela se transformou, ela se apropriou de um outro termo que é lixo eletrônico, né? Essas propagandas que a gente não quer saber delas e elas aparecem, por exemplo, no nosso e-mail, a gente chama de spam, né? Beleza, então. Aí, vindo aqui para baixo, tá assim, ó. Algumas palavras surgem como estrangeirismo e com o tempo acabam ganhando status de nacionalidade. Foi o que aconteceu com stress, chic, go, gang, garçom e tantas outras que já foram aportuguesadas. Para ter uma lista exata, precisaríamos pesquisar a origem de cada palavra da língua, o que fazem os dicionários etimológicos. Então, o estrangeirismo, entretanto, requer do usar o cuidado. Muitos editais de concurso e vestibulares consideram o estrangeirismo uma forma de barbarismo, de desvio da norma padrão, e nessa situação deve ser evitado ou ser usado demarcado com aspas ou itálico. Então, na prática, estrangeirismos estão in, mas em textos oficiais out, né? Quer dizer o que tudo isso, gente? Quer dizer que, como eu acabei de falar, a gente usa essas palavras aí no dia a dia, mas quando você vai escrever uma redação, você vai escrever qualquer coisa, tem que tomar muito cuidado, porque nem todo concurso, nem todo vestibular aceite que você fique usando estrangeirismo. E aí você é obrigado a colocar entre parênteses a tradução daquilo que você escreveu da palavra estrangeira, ou você vai escrever em itálico, né? Ou vai colocar entre aspas, para que se tenha um cuidado, porque em alguns casos o estrangeirismo pode ser considerado um barbarismo. Para quem não sabe, barbarismo é quando você pega uma palavra e deturpa a palavra ao ponto dela não fazer. Ela está praticamente desconstruída a palavra. Isso é o barbarismo, né? Você pega uma palavra e corrompe a palavra. É isso, você corrompe a palavra. Então, isso é muito grave e tem que ser evitado. Beleza, galera? Tranquilo, sussa, sem perhaps. Beleza, então. Galera, é o seguinte, eu tive uma ideia assim bem interessante de contar histórias assim ao final da aula, beleza? Então eu vou contar uma história aí, eu gostaria que vocês escutassem, tá? E se vocês gostarem, né, vocês vão comentar aí, dar o like, beleza?